fato dele ser um doutor da lei, pelos estudos que ele tinha, ele era uma referência, se tornou uma autoridade no local onde ele residia. E, para ele, as leis judaicas eram as corretas. Fora daquilo, era errado. Né? Então, por isso que ele tentava, na vida dele, sempre colocar o que o judaísmo falava. Mas ele não respeitava, né, quem pensava diferente. E aí ele se viu diante de um desafio. Né? Jesus Cristo, ele veio mostrar uma mensagem diferente de Moisés. E para isso ele era algo inconcebível. E junto de Jesus, né, muitas pessoas que eram cristãs, ele também não admitia que isso acontecesse. Por isso, o início da perseguição. Então, homens e mulheres que seguiam e propagavam as palavras de Jesus Cristo eram presos e mortos. Então, se a gente fizer um estudo da nossa história, dos primeiros anos do cristianismo, dos primeiros séculos, nós sabemos que é uma história de muito sofrimento. Né? As perseguições eram realmente muito violentas. Não se tinha perdão, né, em relação a isso. E Saulo de Tarso, ele iniciou todo esse movimento, né, de violência. E em um dos episódios mais conhecidos, ele sentencia a morte de Estevão, que é o considerado o primeiro mártir do cristianismo, devido à sua fé em Cristo. Então, Estevão já era um espírito muito mais evoluído para a época. E ele entendeu muito a mensagem de Cristo e ele vivenciou aqui na Terra o que Cristo repassou. Amor, perdão. E Saulo não entendia isso. Não entendia esse amor, essa fé. E ele acaba, Saulo, sentenciando a morte de Estevão. E Estevão era irmão de Abigail, então noiva de Saulo de Tarso. Esta não resistiu à tamanha dor de perder seu pai e irmão e acaba desencarnando pouco tempo depois. Então, o Império Romano, ele era muito rígido em relação a isso. Então, houve muitas mortes. E a família de Abigail foi sentenciada à morte, o seu pai e o seu irmão. E, aos poucos, ela desenvolveu doenças e veio a desencarnar. E Saulo tinha como um dos grandes sonhos dele formar uma família com Abigail. E com o desencarne dela, isso acabou. E o seu único objetivo passa a ser a perseguir os cristãos. Então, sem o grande amor de sua vida, Saulo perde o sentido de sua vida, o sonho de ter uma grande família, e acaba focando na perseguição aos cristãos. Em uma de suas viagens a Damasco, em busca dos infratores da lei, como ele pensava, acaba por vivenciar a cena que mudaria toda a sua história, o encontro com Jesus Cristo. E é aí que nós começamos a entender o porquê da transformação de Saulo para Paulo e da sua mudança em relação à fé, a ideais. Aqui nesse livro, que é psicografado por Francisco Cândido de Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Paulo Estevão, ele relata com maestria toda a história de Saulo, né, que vira Paulo de Tarso, e a sua busca de mudança, de transformação. É um romance muito bonito e que me fez entender toda essa mudança. Então, no capítulo 10, intitulado A Caminho de Damasco, a passagem nos revela com detalhes como foi esse encontro. Eu trouxe essa parte do livro na íntegra porque eu considero talvez a mais bonita. E ele teve essa oportunidade de ter um encontro com Jesus. Nós vamos ver
com palavras como foi. Em caminho de Damasco, a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho, que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros, a Nazarena. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo. E foi quando, em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração em uma atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. O que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Que sois vós, Senhor? Pergunta Saulo. Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então, viu-se orgulho e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Então, a partir daí, há a transformação. Sua vida, valores, encontraram outra forma de existir. De Saulo passa a ser chamado Paulo, de perseguidor do povo de Deus, passa a fazer parte desse povo. As mãos que matavam, a partir daquele momento, passaram a curar, levar alívio às almas perdidas e sem rumo. Então, Paulo de Tarso é um exemplo de que podemos nos lembrar de momentos em que podemos errar e pensar, será que a gente pode se transformar? Então, Saulo, na sua caminhada, realmente, ele cometeu muitos erros. E a partir desse momento ele viu o quanto ele precisava melhorar. E que Abigail, e que Estevão, e que todos os cristãos estavam corretos em entender que aquele Jesus trazia a mensagem de amor e de perdão. Então, tudo que ele tinha como princípios, como valores, ele deixou para trás. E ele renasceu para passar a mensagem do cristianismo. E nessa passagem de Damasco, surge uma das perguntas mais importantes do cristianismo. Porque ele entendeu que ele tinha que mudar e ele estava perdido. Porque desde quando ele sentenciou a morte de Estevão, ele já sentiu mudanças, ele já sentiu sentimentos que ele não podia mais ser daquela forma. E aí ele pergunta para Jesus: Senhor, o que quereis que faça? E a partir desse momento ele recebe as orientações, de Ananias, um senhor que veio até nesse momento que ele estava cego, orientar Saulo. E o Ananias também tinha muito medo do então Saulo, porque ele era muito temido. Todos sabiam da fama de Saulo, que ele era um perseguidor frio e cruel.
E o Ananias ficou até um pouco assim assustado. Como que eu vou chegar num doutor da lei e falar o que ele deve fazer? Até Ananias, confia e segue. Foi que Ananias foi até onde Saulo estava e deu as orientações dos próximos passos. Então, após este episódio, Paulo iniciou seu trabalho missionário. Nos anos seguintes, ele pregou em Damasco, viajou para Jerusalém. Ele também realizou diversos trabalhos missionários ao longo do Mediterrâneo, onde levou a palavra de Cristo e ofereceu apoio às comunidades cristãs espalhadas ao longo daquela região. Então, nessa época, Jesus Cristo, havia pouco tempo que ele havia sido crucificado. Então, os discípulos estavam espalhando a boa nova. Era um momento de propagação do cristianismo, de fundações de igreja, e ele fez esse trabalho também, não só em Damasco, ele saiu para outras regiões. E se a gente for pensar como era difícil naquela época se movimentar, de uma cidade para outra, quem dirá de um país para outro. E Paulo, ele atendeu ao chamado, porque ele sabia que o Império Romano, ele ficaria sabendo do que ele estava fazendo e ele poderia ser punido com isso. E mesmo assim, ele confiou e seguiu em sua tarefa até o fim. E Paulo queria uma outra forma de propagar o cristianismo. E aí que ele começa a escrever cartas e epístolas. Era uma forma de ele divulgar e como se tivesse um documento de orientação, porque algumas igrejas foram fundadas, uma delas em Corinto, por isso que ele escreve a primeira carta aos Coríntios, que foi escrita em Éfeso, provavelmente em 56 depois de Cristo. Alguns cristãos vieram pedir orientação, e aí ele escreveu para que tivesse um documento e eles tivessem uma referência de como agir. Então, nessa carta, ele tem como objetivo restabelecer a unidade, advertindo que o único líder era Cristo. As cartas e epístolas eram ferramentas para espalhar os seus ensinos para uma ampla audiência. Então, as cartas também eram uma forma muito eficaz de comunicação, E ele usa isso de uma forma muito forte. E aqui está um dos trechos também muito fortes e muito bonitos dessa primeira carta, que é: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esses foram os ensinamentos muito bonitos que ele deu aos cristãos em momentos em que a igreja estava sendo fundada e precisava de orientação. Em 58, em Jerusalém, foi acusado de haver pregado contra a lei e além de ter introduzido um gentil, que era proibido na época, no templo. Preso, é enviado para Roma, onde seria julgado por um tribunal de César, mas um naufrágio interrompe a viagem. Paulo consegue permissão para ficar em prisão domiciliar. Então, nesse momento, o Império Romano já estava sabendo de todo o trabalho de Paulo de Tarso, e como ele tinha a cidadania romana, ele teve um tempo maior. Ele tinha, o julgamento dele era de forma diferente dos outros que não tinham essa cidadania. Então, ele ficou nessa prisão. Então, Paulo de Tarso empreendeu longas peregrinações, levando a fé cristã, fundando igrejas e se dedicando a escrever suas epístolas,
que podem ser encontradas no Novo Testamento da Bíblia. Então, durante o tempo que ele ficou na prisão, ele se dedicou a escrever essas cartas, essas epístolas. Então, nem nesse momento ele parou de trabalhar em prol da propagação do cristianismo. As 13 cartas de Paulo fazem do apóstolo o maior escritor do Novo Testamento. E elas falam sobre questões centrais da fé cristã. Até hoje nós podemos ter como estudo o que ele fala. Ainda está bem atual esses conteúdos que ele deixou há 2000 anos. E aproximadamente no ano de 67 depois de Cristo, é sentenciado à morte após seu segundo interrogatório. Então, como vários cristãos, ele teve o mesmo fim, infelizmente, mas ele conseguiu ficar assim muito comprometido com a sua tarefa, mesmo sabendo que ele poderia acontecer isso. E aí eu trago também algumas questões do Livro dos Espíritos, em relação à transformação, à mudança. Então, na questão 114, da parte 2ª, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Então, aqui é algo que nós entendemos que depende da gente. O nosso melhoramento, a nossa reforma íntima, a nossa evolução. Na questão 115, Allan Kardec pergunta: uns espíritos foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de esclarecê-los e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Então, aí também Deus, Ele é justo. Ele cria todos de forma igual, simples e ignorantes. Não há espíritos uns que nasceram maus e outros bem. Isso é conforme as experiências de cada espírito. Cada um tem a sua escolha e determina que caminho vai levar. E essa questão nos dá muito consolo, porque ela nos traz que todos os espíritos serão perfeitos. Inclusive aqueles que nós, na nossa ignorância, julgamos que são muito maus, eles também serão perfeitos. E nós também. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação. E assim permanecem por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, um dos grandes desafios aqui da nossa reencarnação é entender que todos passamos por provas, por expiações, por desafios, por problemas. E nós precisamos entender que a mudança vai ser qual a nossa atitude diante disso, qual o nosso sentimento. Nós vamos nos lamentar ou nós vamos ter uma atitude para melhorar? Quando nós lamentamos, quando nós culpamos, nós tornamos aquele problema ainda maior. E quando nós encontramos algo, entendemos que aquilo é para o nosso bem, que é para um momento, que aquilo vai passar, que nós podemos nos transformar em seres humanos
em espíritos mais fortes, a gente acaba amenizando aquilo. Na questão 116, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, essa progressão, essa evolução ocorrerá de uma forma mais lenta, mais rápida, mas nenhum espírito ficará para sempre de forma, eternamente nas ordens inferiores. Vai chegar um momento em que ele vai abrir os olhos e entender que ele precisa mudar. Então, essa questão nos deixa bem claro isso. E se a gente fizer uma reflexão ao longo da história, nós sempre tivemos muitas situações difíceis da humanidade. A que nós estamos vivenciando também é difícil, mas muitas coisas já melhoraram. Se a gente for pensar a forma de julgamento em que se tinha na época de Jesus Cristo, era muito, muito rígida. Não se tinha nenhuma forma de falar, nenhuma defesa, dependendo da sua situação. Então, nós já podemos ver o quanto a humanidade melhorou. Mas sabemos que temos um longo caminho pela frente. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? Então, a gente pode até tomar a infância como um exemplo e ver a criança rebelde que não quer, não aceita, é mais difícil. E nós, como espíritos, é a mesma coisa. Se vem uma prova, um problema, uma expiação, nós precisamos passar por aquilo. A gente muitas vezes não lembramos de outras experiências, de outras encarnações, o que fizemos em vidas passadas, e muitas vezes precisamos resgatar nessa vida, para que possamos seguir em frente e evoluir. Então, a mensagem que eu quero deixar, que façamos sempre o melhor que pudermos, na certeza que Deus nos ampara em todos os momentos. Então, quando as coisas na nossa vida não estão tão bem, quando estamos diante de desafios, nós precisamos lembrar que Deus está conosco, que a espiritualidade amiga está conosco, que nós temos a quem recorrer. Nós temos um amparo, temos um consolo. Nós não estamos sozinhos. E aquele momento vai passar. A melhor forma é realmente se conectar com Deus, para que possamos achar a melhor solução, para que possamos errar menos. Então, desejo paz e luz a todos, um excelente domingo e obrigada pela oportunidade da fala.